Mais uma vez, a fábrica foi atingida por uma enchente. Já falávamos com ele depois do que aconteceu na enchente de setembro e agora nessa nova enchente no mês de novembro, de novo, tivemos estragos em Roca Salles, em Mussum e em Encantado, na parte alta, né, mas também na parte baixa. De novo, a água não vem com tanta violência, com tanta força, mas a gente sabe que a reconstrução ela segue acontecendo. Muitos ainda não tinham nem recomeçado, nem reaberto. Outros tinham mal reaberto, estavam dando os primeiros passos e veio mais uma enchente. Vamos atualizar, vamos saber da situação da Calçados Beira-Rio, que é muito importante para o município de Roca Salles, para saber como é que foi o estrago dessa vez, até na comparação com a enchente do mês de setembro. Mais uma vez, obrigado por atender a Rádio Independente, seu Roberto Argenta. Boa tarde. Boa tarde, Ricardo. Boa tarde, Gabriela. É um prazer falar aos ouvintes da Rádio Independente. Dessa vez a enchente foi menor, foi mais ou menos 1 metro e pouco menor do que a outra, então os estragos foram bem menores. Nós já, a partir de hoje, já estamos praticamente retomando toda a produção da fábrica e é importante agora para a gente poder entregar os pedidos para o Natal. Então, é um esforço muito grande feito pelos nossos funcionários, pelos nossos gerentes, diretores, para que a gente retomasse o mais rápido possível. Quando o senhor fala em estragos bem menores, significa quanto em percentual comparado ao que tivemos em setembro? E também foi porque vocês conseguiram tirar mais material ou foi simplesmente porque a água veio em menor volume? Ela veio em menor volume, quer dizer, na outra tinha entrado mais de 1,5 metro, um pouco mais na fábrica, agora entrou aproximadamente 35 centímetros, então ela atingiu menos máquinas, atingiu menos materiais, e o pessoal se preparou um pouquinho, também se preparou, então o prejuízo, digamos assim, ele foi em torno de 20% do que aconteceu anteriormente. E o senhor disse que praticamente toda a produção já foi retomada. Chegaram a ficar com as portas fechadas algum dia ou já deu para seguir trabalhando no dia seguinte? Não, nós tivemos que fazer novamente toda a limpeza, reorganizar tudo, enfim. Algum material foi perdido, tivemos que repor. Alguns cortes costurados foram perdidos também e a gente teve que repor durante a semana passada. Então, a partir dessa semana, já está em funcionamento quase que completo. Algum impacto para a unidade, algum tipo de medida a ser tomada ou segue tudo igual? Vamos de novo, é mais uma enchente, mas a Calçados Beira-Rio não vai se abalar, é por aí? Olha, nós estamos analisando algumas alternativas para proteger a unidade de próximas enchentes, né? Mas tudo isso leva tempo, né? O mais urgente, eu diria que seria os municípios, o governo do estado, fazer uma dragagem do rio Taquari, porque agora foi muita areia, o rio ficou com menos calado, ficou com menos profundidade, então por isso mais facilmente o rio sobe. Isso aí deveria ser feito imediatamente, um trabalho das prefeituras, do governo do estado, do governo federal, para que se afundasse o rio tivesse mais vazão, ele sairia menos daí. Seu Roberto Argenta, depois a gente pode falar um pouco mais sobre essa questão da dragagem, mas quando a fábrica foi reinaugurada no mês de outubro, depois da enchente devastadora lá de setembro, o senhor falava em aumentar o quadro de funcionários em Roca Salles. Foi possível colocar isso em prática ou agora com uma nova enchente vai ficar segurando um pouco essa questão? Olha, a gente está repondo funcionários, alguns saíram, né, foram morar em outros lugares, então a gente está repondo essas pessoas, né? Mas com o quadro que tinha, é o quadro suficiente para aquela unidade, sim, né? Mas tem os terceiros também, alguns também tiveram de novo problema, né? Então tudo isso tem que ser reconstruído, refeito também. Muitos funcionários saindo da cidade, senhor Argenta? Olha, não, diria em torno de 7, 8%, alguns estão buscando morar em outros locais, sim, até porque os locais onde eles moravam eram extremamente de risco, né? Ah, tem isso também. O senhor falou agora há pouco que estamos tomando algumas medidas para não ser tão impactados, né, pelas próximas enchentes. Quais seriam as medidas que a Calçados Beira-Rio está tomando? Olha, está se fazendo um estudo de engenharia lá para fazer algumas proteções nas portas e nas paredes para evitar a entrada de água na fábrica, né? Vamos aguardar esse estudo para ver que medidas a gente vai tomar.
ou até fazer um muro de contenção ao redor da fábrica para que diminua o efeito das enchentes. E, seu Roberto Argenta, o senhor pensou em algum momento tirar Calçados Beira-Rio de Roca Salles? Porque a gente sabe que depois de setembro, apesar de ter devastado muito a cidade, ainda havia muito otimismo por parte dos empresários e por parte do senhor não era diferente. Mas aí, menos de 3 meses depois, a gente tem uma nova enchente em proporções bem menores, mas que, de certa forma, também desanima. O senhor segue com o pensamento de manter o trabalho em Roca Salles ou chegou a pensar em talvez mudar a unidade de cidade? Olha, a gente segue com a intenção de manter em Roca Salles, mas é claro que essas 2 enchentes no mesmo ano assustam, né? Então é natural que as pessoas fiquem mais preocupadas, os empresários fiquem mais preocupados, porque não dá para se recuperar no mesmo ano de 2 enchentes, né? Esperamos que São Pedro nos ajude, né? E esperamos que as autoridades façam realmente a dragagem do rio. Isso ajudaria muito na diminuição do perigo das enchentes. A gente percebe que o próprio ânimo, né, as respostas que o senhor tem dado são diferentes daquela da primeira vez, porque se imaginou que não tivéssemos tão perto, especialmente uma nova cheia com um tamanho bastante semelhante, né? E a gente percebe isso nos presidentes das ACIs, outros empresários também. O próprio prefeito de Mussum, né, disse: como é que eu vou falar para os empresários, para as pessoas ficarem aqui, se a cada pouco vem uma enchente? Então, começa a mudar também essa possibilidade, a menos que algumas medidas, como, por exemplo, a dragagem que o senhor já falou da outra vez, eu não sei se repercutiu aí para o senhor, mas aqui na nossa região repercutiu bastante, né? Muita gente comentando sobre a questão da dragagem. O fato é que até agora não foi feito nada, seja dragagem ou pensar em projeto de barragem. A gente viu uma grande enchente, viu outra agora e nada foi feito até aqui. Olha, na verdade é o seguinte, tem que haver realmente algo concreto a ser feito pelas autoridades, né? Para evitar, porque o ano que vem também vai ter El Niño, né? A gente fica muito preocupado, sim, com isso, né? Então, a gente fica com o pé atrás, sim, porque não dá para a gente, em 2 anos, ter 2 grandes enchentes. As empresas não suportam isso. Então, esta dragagem do rio deveria ser iniciada imediatamente, porque São Paulo, no Rio Tietê, no Rio Pinheiro, se faz constantemente dragagens. E por que não se pode fazer aqui também, né? Quer dizer, é um trabalho, e se pode aproveitar todo aquele material que está no fundo do rio para fazer estradas, para fazer bases de calçamentos, bases de asfalto. Não é um material que vai fora, é um material que é aproveitado, sim, pode ser todo ele aproveitado. O senhor conseguiu já levar esse assunto adiante de alguma forma, conversar com alguma liderança ou por enquanto não? Olha, a gente tem falado na imprensa, a gente tem falado para as pessoas, as autoridades que a gente fala, que a gente encontra, que nós entendemos que a melhor solução, né, é a dragagem do rio. E agora tem que aproveitar o verão para ir fazendo, porque isto não é muito, quer dizer, exige recursos, sim, exige mobilização, sim, mas é uma solução que o pessoal ficaria bem mais animado se fosse começado a fazer. Deixa eu aproveitar a sua participação. Primeiro, é possível falar em valores, seu Argenta? Quanto que foi o prejuízo da outra vez e dessa vez? Olha, na outra vez a gente estimou que foram em torno de 30 milhões. Dessa vez, em torno de 10 milhões. Perfeito. É bastante coisa, né? Mesmo que seja uma empresa grande. Deixa eu aproveitar a sua presença para falar de temas que não dizem respeito à unidade da Calçados Beira-Rio ou de Roca Salles em si, mas ao Rio Grande do Sul como um todo, ao Brasil, né? Nós temos 2 projetos tramitando, né? A desoneração da folha de pagamentos, que está se falando que vai gerar muito desemprego, vai encarecer produtos, uma série de fatores, e também tem o ICMS. O senhor foi candidato ao governo do estado do Rio Grande do Sul contra o Eduardo Leite e sabe que ele defendia que não se aumentasse impostos. Como é que o senhor está vendo esse aumento de alíquota também de 17% para 19,5% que está na Assembleia Legislativa, mudanças que não favorecem nada a quem empreende, para quem é empresário? Olha, na verdade, quem mais sai prejudicado é a população, né? Porque o que se vê a nível federal, a nível estadual, aumento do número de ministério, aumento de, digamos assim, de mordomias, empregabilidade, viagens, não sei mais o quê, que na coisa prática quem paga é o contribuinte, né? Então, eu acho que o setor público brasileiro tem que se dar conta
que ele não foi feito para ser um peso para a sociedade, foi feito para ser uma solução para a sociedade. Eu tenho certeza que a população está começando a se dar conta disso. Nós vimos na Argentina, o novo presidente disse que vai ter 8 ministérios, nós temos, se não me engano, 38. Quer dizer, é uma desproporção muito grande. Eu acho que o Brasil, com 15 ministérios, é suficiente, e aí precisa comprar mais aviões da FAB para o pessoal viajar, e mais isso, e mais aquilo, hotéis, despesas, enfim. É dinheiro público, tem que ter muito mais cuidado com o dinheiro público, porque a solução não é aumentar imposto, na verdade é reduzir os impostos. É isso que nós temos que trabalhar, uma administração eficiente, que leva a uma excelência de serviços, e é isso que o povo espera. Uma administração não precisa inchar a administração para ser eficiente. Não é tu botando 15 jogadores dentro de campo que tu vai ganhar o jogo, né? Às vezes com 10 se ganha também. Então eu vejo o seguinte, tem que ter uma redução de custos do setor público em todos os níveis, nível municipal, nível estadual, nível federal, e sobrar mais dinheiro para destinar à população, saúde, educação, segurança e infraestrutura. O Brasil é muito carente de infraestrutura. Então, essas ações são extremamente danosas para o país. E a questão da desoneração da folha é um negócio muito, muito prejudicial a todo o setor calçadista, e aí os 17 setores vão desempregar, ou no mínimo não vão aumentar mais seus quadros, e quem vai pagar é o povo. Quer dizer, está na hora das autoridades se conscientizarem, em vez de aumentar imposto, tem que reduzir imposto. E para isso tem que ter um Estado eficiente, sem tanta mordomia, sem tanta coisa desnecessária, com mais racionalidade para funcionar bem. Tá certo, seu Roberto Argento. Vou só dar um exemplo assim, a nível federal. Nós temos o Ministério do Turismo e temos a Embratur, a Empresa Brasileira de Turismo. Qual é a diferença disso? Uma coisa, não precisa as duas coisas, pode ter uma só. E assim são vários outros organismos que não se sabe bem a diferença de funcionamento de um e do outro. Então, é importante uma racionalização, uma eficiência para ter uma excelência de serviços. Tá bom, seu Roberto Argenta, muito obrigada pelas informações, obrigada por atender a Rádio Independente e um bom recomeço novamente para a Calçados Beira-Rio, situada lá no município de Roca Salles. Muito obrigado, um grande abraço a todos. Um grande abraço ao empresário, presidente da Calçados Beira-Rio, Roberto Argenta, conversando conosco. A Calçados Beira-Rio de Roca Salles, mais uma vez atingida pela enchente do Rio Taquari, mas dessa vez uma forma bem mais amena, né, Ricardo? Com 20%, cerca de 20% de prejuízo. Ele falou primeiro em 20%, mas depois passou de 10 milhões agora, e antes foi 30 milhões. Então, 33%, né? Se formos pegar nos valores aí que ele passou. Mas, claro, a água entrou em menor quantidade, conseguiram tirar alguma coisa, mas ainda assim, somando 40 milhões de prejuízo, mesmo que seja uma grande empresa, é bastante coisa. E ele chama atenção, que ele falou que 7 a 8% dos funcionários da Calçados Beira-Rio estão saindo da cidade, até porque elas também tiveram as residências atingidas, estão procurando outros lares, né? É uma realidade que, infelizmente, está acontecendo aí em muitas cidades da nossa região.